E essa relação Schumacher, aquela coisa toda que a gente sabe, pô, o cara é o preferido e você tem que obedecer e tal. Como que isso batia em você, assim? Você sabia disso? Isso foi desde o começo, isso? Ou foi criando-se isso dentro Não, Quando você começou a destacar e falou, ei, peraí. Dentro do meu contrato não tinha nada escrito. Não? Não tinha nada escrito, mas no dele Nenhuma tinha. cláusula? Ah, tá, no dele. Então, eu fui conhecer isso com os problemas que aconteciam. Então eu sempre falo assim, na minha opinião, na minha humilde opinião, o Schumacher era melhor que eu. Se ele era melhor 51-49, ou 80-20, ou 90-10, não vai saber. Exatamente. Porque não deram a chance de soltar os dois leões do mesmo jeito. Da mesma... E é por isso que depois, quando eu comecei a fazer autoconhecimento, e ver, porque você imagina, você chegar no teu trabalho, a primeira reunião que acabou a reunião, todo mundo tal, não sei o quê, de repente aí eles saíram por ali, os dois chefes, o Schumacher, e a porta fechou. Eu falei, estranho. Eu peguei minha cadeira, abri a porta e sentei lá. Você fez isso? Tudo bem, tudo bem. E aí eles iam falando e tal, não sei o que. Aí eles foram entendendo que eu era uma pessoa paciente, mas que eu pleiteava pela minha melhora. Então, das 11 vitórias que eu tenho, será que eu teria ganho 12, 22, 30? A gente também não vai saber. Não vale a pena eu revisitar isso. Não, só te faz mal, claro. Então, eu dei meu tudo em momentos em que eu ouvia coisas que eu não queria ter ouvido, mas aquilo também me fortaleceu. Mas também fez toda a galera refletir sobre a parte esportista, a parte de esportes. Pode, não pode? Não, o que aconteceu foi que a Fórmula 1 como um todo foi melhorada por situações que foram trazidas à tona que ninguém sabia. Exato. Então, quando eu decidi... já poderia ter acontecido antes e ninguém soube. Ninguém soube. Quando eu decidi fazer na última curva, aquilo mudou um pouco a Fórmula 1. Você fez de propósito? Com certeza, porque eu fui até a penúltima falando que eu não ia fazer. Ah, tá. Então... E se você não fizesse, o que aconteceria? Provavelmente ninguém ia saber, eu teria ganho, iam me ver com cara de bunda no pódio, mas não iam ter entendido, e provavelmente no final... algum motivo para tirar você... E se você não fala, ninguém ia falar nada. Ia ser isso. Na minha opinião, sim. Então, quando alguém fala, eu nunca teria feito. Esse é certeza que teria. Exatamente. Esse aí é certeza que teria. É o primeiro que faria. Esses aí eu racho porque é o tipo do cara que tomou uma fechadinha, tal, não sei o quê. Ele fica nervoso, mas ele não faz nada. Mas aí quando ele vê que o cara vai virar, ele abre o vidro e... entendeu? Mas o cara já virou. Então esse é... Eu racho de rir depois de tanta depois coisa. Você entendeu, assim, depois de tá bom, refletir. Falou, porque é muita coisa em jogo, né? Você leva muito pro pessoal, né? Tem muita coisa que você leva pro pessoal. Mas muito foi criado e falado pela TV. Por coisas que também não eram verdadeiras. O que, por exemplo? Assim, de relacionamento? Não, coisas que foram criadas desse episódio da ultrapassagem. As pessoas acham, por exemplo, hoje sim, hoje não, que eu não sou amigo do Kleber. Eu sou amigaço do Kleber. É mesmo? Puta, por quê? Porque ele fez... Não, eu sei que porque o Kleber já veio aqui, mas tem gente que acha que vocês são tretados. Porque a pessoa acha que aquilo é maldoso, que foi feito... E não foi, aquilo lá foi de improviso, ele ficou tão chateado quanto eu, entendeu? Então, é isso que a gente tava falando, o julgamento do cachorro, daquela coisa. Como é que a gente faz isso? Cara, só indo na fonte, entendeu? E a galera não sabe que cada pessoa tá lutando uma batalha que você não faz ideia do que ela tá. Ele tá lá transmitindo, tem os problemas dele, você tá no carro, o outro cara não sei o que, o mecânico. Aí fala, eu deixaria passar, tá, mas imagina a pressão que é. Você sabe que tua carreira tá em jogo, você sabe o que você vai escutar, você sabe naquele dia, naquele dia, a única coisa que eu pensei foi assim... Em que volta, mais ou menos, que os caras começam a te falar? 8 voltas pro final. Naquele dia, quando começaram a pressionar, eu comecei a pensar, falei, cara... Como que é uma pressão? Deixa passar ou eu acho melhor que... Não, é uma ordem? Não. É uma ordem. Eles falaram, a gente tá chegando no momento que você vai deixar passar. Eu falei, não. Lembra, o ano passado ocorreu a mesma coisa,
Eu perguntei para vocês se eu tivesse em primeiro lugar, porque o ano passado tinha sido, o ano anterior àquele, eu tinha sido pelo segundo lugar. Entendi. E eu tinha deixado, eu falei assim, mas se eu tivesse ganhando? Ele falou, a gente nunca pediria para vocês. Sério? Vocês então então? Esse era meu debate. Eu falei assim, então você não está sendo honesto. Ele falou, Rubens, a gente conversa mais tarde. Eu falei, não, a gente vai conversar agora, nesse momento. Cara, você pilotando e tendo essa discussão. E vai falando, assim, são muitas coisas. Muitas coisas. Isso aí, assim, as pessoas ficam falando para eu escrever o livro porque elas querem saber disso. Eu prometo que eu acho que tem que ter dentro do meu livro, a história do meu livro, ela tem que ser contada do princípio pela beleza que foi, não pelo capítulo de coisa ruim da Ferrari. Até porque hoje não seria justo da minha parte. Esquecer, o Schumacher não está aí para responder também. Entendi. Entende? Ele está numa situação que a gente desconhece, mas então a gente, assim, é uma situação muito delicada. Mas eu tenho o script da conversa. Você tem? Eu tenho. Eu saí do carro, foi a primeira coisa que eu fui fazer antes do. Não, ele me deu tudo o papel. Tem. É porque o rádio era digital. Entendi. Entendeu? Então você tem isso, então. Eu tenho. E a gente tem isso que pegou com você, coloca na tela. Brincadeira. Já pensou? Conseguimos! Mas você vê, isso aí tem gente que está esperando que isso aconteça, que o livro saia para ver. Porque a partir daí obrigaram a ser aberta essa conversa. Até então não era. Mas tudo tem um lado positivo, né? Tudo tem a coisa. Aí, só que assim, o que realmente fez com que a minha cabeça acalmasse e eu falasse, eu vou fazer, mas eu vou fazer na última Exatamente. curva. Qual foi o gatilho que te deu? É o menininho de Interlagos que lutou tanto para chegar, que teve tantas situações que... E hoje ele guiava uma Ferrari. Então, ele guiava uma Ferrari e tinha gratidão, mas assim, eu tava pé da vida que eles não me davam a chance certa. Só que eu falei assim, eu ainda vou me dar o direito de continuar trabalhando para que eles entendam que eu tenho o meu valor e que a gente vai fazer acontecer. Que não acontece em 2005, até 2005. Então isso era 2002. Quando 2005 tem um fator que me deixou muito chateado, mas muito chateado, naquela corrida eu falei assim, eu não quero mais guiar pela Ferrari. Que foi? Foi em Indianápolis. Não, mas o que aconteceu? Você nunca falou? Nunca falei disso. Tá. Mas, de qualquer forma, foi um... Mas no nível do deixe passar. De irritação, assim. Não, foi mais feio. Mais feio, hein? Foi mais feio. Mas é um fator que as pessoas não conseguem imaginar. Entendi. O que é, e assim... não tinha condição de você continuar mesmo. Não, eu falei... Eu tinha contrato por mais um ano, mas aí o mesmo menininho que decidiu deixar passar, chegou e falou, chega. Basta. Não quero mais. Entendi. O cara... era maravilhoso, a logística da Ferrari, não quero mais. Então, o mesmo menininho que se deu a chance de que algumas pessoas pudessem, que assim, eu entro na Ferrari hoje, assim, tem mecânico meu da época, não sei o quê, amado, assim, por quê? Porque sabem da minha dedicação, eu ia fiorando toda hora, eu trabalhava, eu fazia, eu falei, se você não vai ver que eu tô trabalhando, eu vou para outro lugar que veja, entendeu? E aí foi o que aconteceu.